O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Aconteceu que, num dia de sábado, Jesus foi comer na casa de um dos chefes dos fariseus, e eles o observavam. Diante de Jesus havia um hidrópico. Tomando a palavra, Jesus falou aos mestres da lei e aos fariseus: a lei permite curar em dia de sábado ou não? Mas eles ficaram em silêncio. Então Jesus tomou o homem pela mão, curou e despediu. Depois lhes disse: se algum de vós tem um filho ou um boi que cai num poço, não o tira logo, mesmo em dia de sábado? E eles não foram capazes de responder a isso. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, hoje, 1º de novembro, no calendário universal da Igreja, é o dia de Todos os Santos. Mas, como é um dia santo de guarda, e no Brasil não é feriado, a Igreja transfere a celebração deste dia para o próximo domingo, para que todos os fiéis católicos possam celebrar. Então, nós celebraremos neste próximo domingo. Hoje também é primeira sexta-feira do mês. Então é sempre um dia em que nós voltamos o nosso olhar e o nosso coração para o coração de nosso Senhor, que nos amou, que nos olha com misericórdia e nos concede todas as graças para a nossa salvação. Todas as graças que nos são necessárias para a nossa salvação, podemos conseguir de nosso Senhor. Então vamos lá, vamos pedir a Deus que generosa e misericordiosamente nos conceda muito mais do que pedimos, porque Ele é bom, Ele sempre nos dá mais do que merecemos. Pois bem, nós vamos lançar o nosso olhar para o Evangelho de hoje, para que possa nos ajudar, né, a viver espiritualmente, na presença de Deus, este dia de hoje. O Evangelho nos mostra Jesus, que num dia de sábado foi comer na casa de um dos chefes dos fariseus, e diz aqui que eles o observavam. Ora, eles faziam algo bom. Observar Jesus é bom, é boníssimo, mas eles faziam a coisa certa pelas razões erradas. Eles observavam Jesus, mas eles observavam Jesus para pegá-lo, porque eles sabiam que Jesus tinha uma postura diferente no que toca ao sábado. Os fariseus, tinham uma visão fechada, legalista sobre o sábado. Jesus compreendia que o sábado foi feito para amar a Deus e amar os irmãos, assim como o domingo, o dia do Senhor, é para que nós amemos a Deus, para que nós amemos os irmãos. E se nós de verdade amarmos, poderemos fazer o que nós quisermos, como diz Santo Agostinho. Pois bem, então Jesus compreendia claramente que o sábado foi feito para a glória de Deus, e Deus se alegra quando nós o amamos, e quando nós amamos, e quando nós, por amor a Ele, amamos os irmãos. Mas os fariseus não compreendiam bem assim. Então eles observavam Jesus, e Jesus observava o hidrópico, o doente. A hidropsia é uma doença que se caracteriza pelo acúmulo de líquido no corpo. Pode ser nas pernas, nos braços, no abdômen.
na face, no corpo inteiro, em algum órgão em particular. Então nós não sabemos muito bem em que consistia, de uma maneira bem precisa, essa doença, mas era um homem doente. E diz aqui que, pelo menos o texto não nos mostra que o doente tenha ido a Jesus, tenha pedido alguma coisa a Jesus, mas diz que Jesus observou, viu aquele doente. Meus irmãos, nosso Senhor nos vê nos nossos sofrimentos. O livro do Êxodo diz que Deus viu o sofrimento do seu povo e ouviu o seu clamor. Deus nos vê. Misericórdia e piedade é o Senhor. Ele nos ama. E hoje, mais do que nunca, olhando para o Sagrado Coração de Jesus, olhando para Jesus crucificado, nós podemos confirmar, nós podemos ratificar essa verdade. Deus nos ama. Eu posso confiar em Deus. Ele me vê nos meus sofrimentos e Ele está disposto a me conceder as graças para que eu possa ou sair daquele sofrimento ou passar na sua presença por aqueles sofrimentos. Porque Deus ou nos livra dos sofrimentos, se assim lhe aprouver, se assim for para o bem da nossa alma, ou Ele nos livra nos sofrimentos, estando conosco, dando-nos firmeza, mantendo-nos de pé, dando-nos sabedoria para que nós tiremos uma boa lição de todos aqueles sofrimentos e saiamos melhores, mais perfeitos, mais unidos a Ele. Mas Ele nunca nos abandona nos nossos sofrimentos. Pois bem, então diz aqui que diante de Jesus havia um hidrópico. Jesus toma a palavra e pergunta aos mestres da lei e aos fariseus: a lei permite curar em dia de sábado ou não? Mas eles ficaram em silêncio. Ficaram em silêncio, meus santos, porque havia má vontade em seus corações. Ficaram em silêncio porque eles não queriam se comprometer com resposta alguma, embora eles soubessem muito bem. Isto é, quando há interesse da nossa parte, quando há amor, quando o nosso coração está envolvido em algo, nós encontramos com facilidade meios para realizar qualquer coisa. Qual é o pai, qual é a mãe que, quando um filho está passando por uma dificuldade, que não encontra um meio de ajudar o filho? Mesmo que esteja passando por dificuldade, mesmo que esteja apertado e repleto em dívidas, mas se um filho está precisando de um remédio, a mãe se vira nos 30, o pai se vira nos 30, mas vai ajudar o seu filho. Mas quando não há amor, quando não há boa vontade no nosso coração, nós encontramos empecilho e dificuldade em tudo. Não é verdade? De verdade, pare. Pense numa pessoa que você ama muito, e essa pessoa precisa da sua ajuda. Pode ser seu filho, pode ser uma pessoa muito querida, e precisa da sua ajuda. Ora, você vai fazer de tudo para ajudar. Pense em algo que você quer muito fazer. Você vai fazer de tudo para realizar aquilo a que você se sente predisposta, mesmo que seja difícil. Mas se você quer muito fazer, você vai encontrar um caminho. Agora, quando você não quer fazer, quando você não quer ajudar, a menor dificuldade é uma dificuldade
intransponível. A menor dificuldade é a coisa mais difícil de se fazer, porque não existe boa vontade, não existe inclinação do seu coração. Pois bem, existia então esta má vontade no coração dos fariseus, de modo que eles se apegavam de uma maneira egoísta, de uma maneira fechada, tacanha, às leis do Antigo Testamento, de modo que favoreciam, a interpretação deles favorecia o seu egoísmo. Então Jesus pergunta: é permitido ou não? Jesus perguntou: a lei permite ou não curar em dia de sábado? Mas eles ficaram em silêncio. Jesus tomou o homem pela mão, curou e despediu. E depois lhes disse, Jesus agora vai dar mais um passo, quem sabe, né, falando de uma maneira mais ao seu coração, aos seus corações, quem sabe eles se deixam vencer. Jesus pergunta: se algum de vós tem um filho ou um boi que cai no buraco, você não o tira, mesmo que seja em dia de sábado? Claro que tira, tá? Eles faziam isso. Jesus diz: olha, se um filho cai em um buraco, você não tira? E Jesus esperava o quê? A resposta sincera diante dele: sim, eu tiro. E se um boi cai no buraco, você não tira? A resposta deveria ser: sim, eu tiro. Mas existia má vontade no coração deles e eles não respondem coisa alguma. Jesus diz: este estava num buraco, este hidrópico, no buraco da sua doença, no buraco do seu sofrimento. Este estava acorrentado a tanto sofrimento, e eu não ia libertá-lo, e eu não ia tirá-lo do buraco. Percebe aqui, meus irmãos, que nosso Senhor apela ao coração deles, mas eles preferem permanecer no fechamento. Jesus apela ao amor, isto é, se for seu filho, você não faz, por quê? Porque você ama. Então você vai encontrar um significado no sábado e dizer: não, mas o sábado permite amar. Então você vai e faz. Mas quando o coração está fechado ao amor, nós não encontramos saída alguma, nós não encontramos disposição alguma para fazer aquilo que diante de Deus sabemos que deve ser feito. Meus irmãos, nós estamos no primeiro sábado do mês, em que nós voltamos os nossos olhos para o sagrado coração de Jesus. Peçamos amor, peçamos a nosso Senhor que Ele coloque tanto amor no nosso coração, de modo que nós queiramos fazer a sua vontade. Quantas vezes, e não são poucas, quantas vezes nós ficamos procurando motivos para não fazer a vontade de Deus? Quantas vezes nós ficamos procurando motivos para dizer que aquilo é muito exigente, que aquela vontade é muito radical, que a interpretação não pode ser essa? Por quê? Porque existe má vontade no nosso coração, mas se existe amor, se nós formos movidos pelo amor de Deus, nós iremos querer fazer a sua vontade. Se houver amor, o amor de Deus no nosso coração, não será pesado participar o mais frequentemente possível das santas missas. Se houver amor de Deus no nosso coração, não haverá má vontade do casal viver a fidelidade e a entrega mútua. Se houver amor de Deus no nosso coração, não haverá má vontade em se entregar como Cristo, em se entregar com Cristo, em perder a própria vida. Mas se não houver amor de Deus no nosso coração, nós não vamos querer nos sacrificar por ninguém. Se não houver amor de Deus no nosso coração, nós iremos querer fazer apenas aquilo que estiver estritamente obrigatório e explícito.
E se não houver o amor de Deus no nosso coração, pouco a pouco, até aquilo que é obrigatório, nós deixaremos de observar. Peçamos o amor de Deus. O amor de Deus, a sua graça, o Espírito Santo, a sua luz, não sei qual é o nome que você vai dizer, mas é o auxílio de Deus no seu coração, os sentimentos de Deus no seu coração. Pois bem, aqui nós iremos chamar de amor. O amor de Deus nos capacita a fazer coisas que nenhuma lei conseguiria nos obrigar. O amor de Deus nos capacita a servir os irmãos com generosidade e sacrifício. Lembra da história de Santa Teresa de Calcutá, que servindo aqueles doentes, muito doentes, naquela situação terrível de pobreza, miséria, e ela, naquele dia, responsável pela latrina, carregando as fezes daqueles doentes, vai para longe da casa onde ela cuidava dos doentes, vai levar aquela latrina com fezes para colocar em um buraco. E uma repórter que estava escrevendo uma matéria sobre ela, o seu dia a dia, uma repórter a acompanhava e com certeza com repugnância, vendo Madre Teresa carregando uma lata, um balde cheio de fezes, ela vai até aquele buraco, derrama as fezes, sempre tem uma gota que insiste em salpicar em nós, e o cheiro, o odor, o fedor que sobe com aquelas fezes revolvidas, ela derrama as fezes, passam a água naquele balde para trazê-lo novamente para o buraco onde aquele balde ficava e onde os doentes faziam as suas necessidades. E a repórter vai e diz: irmã, por dinheiro nenhum eu faria isso. E ela olha para a repórter e diz: e eu também, minha filha, por dinheiro nenhum. Mas era o amor de Deus que a impulsionava. O amor de Deus que nos faz desejar aquilo que humanamente nos seria impossível. Santa Teresinha, que pensa, no inferno ninguém ama a Deus. Ah, Senhor, se eu pudesse então ir para o inferno para te amar, eu iria. Louca de amor. Crê em Deus Pai, minha santinha. No inferno ninguém ama a Deus, mas ela estava insatisfeita em imaginar que houvesse um lugar onde Deus não fosse amado. Porque como o amor não ser amado? O amor tem que ser amado. Então ela estava disposta a renunciar toda compensação, todo refrigério, toda alegria da presença de Deus para no inferno sofrer, mas sofrer e amar. O que é que a motivava a isso? O amor de Deus. O amor de Deus. Precisamos, meus santos, do amor de Deus para carregar com alegria a nossa cruz, do amor de Deus para viver o seu estado de vida com alegria e fecundidade. Você que é sacerdote, você que é religioso, você que é leigo, você que é consagrado no mundo, você casado, isto é, você vivendo a sua fidelidade a Deus e procurando viver da melhor maneira a sua vocação, por amor a Deus, e por amor a Deus, amando os irmãos, porque você sabe que isso alegra a Deus. Peçamos hoje isso, meus irmãos, neste dia, nesta primeira sexta-feira do mês, que nosso Senhor derrame um pouco do seu amor nos nossos corações, para que nós possamos amá-lo de volta, amá-lo muito e por amor a Ele, amar também os nossos irmãos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.